o Natal, época de nos reunirmos com as pessoas que mais amamos, refletirmos sobre as nossas vidas, expressarmos sentimentos como gratidão e, claro, assistirmos Esqueceram de Mim. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. A primeira vez que Papai Noel apareceu em um filme foi um curta-metragem mudo britânico dirigido por George Albert Smith, um pioneiro na prática de montagem de filmes e no uso de closes. Lançado em 1898, Santa Claus apresenta duas crianças que esperam ansiosamente pelo bom velhinho junto à lareira, mas são enviadas para suas camas antes da esperada visita. Enquanto dormem, o Papai Noel desce pela chaminé e deixa presentes para os moradores da casa. No final, as crianças acordam e recebem os aguardados presentes. A história pode não ser exatamente excitante, mas as cenas feitas com jump cuts, sobreposição e exposição dupla foram novidades na época. Santa Claus foi uma realização técnica, especialmente por dividir a tela, colocando as crianças dormindo de um lado e o Papai Noel pousando no telhado do outro. Como a época mesmo permite, filmes natalinos refletem a complexa relação entre religião e cultura. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber causou uma discussão sobre a secularização, um processo onde religião perde influência sobre as muitas esferas da vida social. Para Weber, o escopo da religião não se limita a doutrinas ou rituais, porque devemos reconhecer que ideias religiosas se infiltraram nas culturas, mesmo que muitas delas tenham abandonado compromissos religiosos explícitos. Esse é essencialmente o arquétipo de muitos filmes natalinos. Enquanto alguns clássicos apresentam elementos explicitamente cristãos, muitos desses filmes, especialmente os contemporâneos, não citam qualquer religião específica, mas compartilham uma estrutura semelhante que depende, ou pelo menos sugere, influência cristã. No livro Christmas as Religion, o estudioso Christopher Dacey afirma que os filmes de Natal atuam como um barômetro de como podemos querer viver e como podemos nos ver. Os filmes de Natal são populares não apenas por nos oferecerem fugas da nossa realidade, mas por darem ao público um vislumbre do mundo como ele poderia ser. Esses filmes oferecem uma variedade de retratos diversos da vida cotidiana, enquanto afirmam valores éticos e costumes sociais durante a história. Um dos maiores clássicos natalinos é um exemplo perfeito disso. Lançado em 1946, A Felicidade Não Se Compra acompanha um homem chamado George Bale, que desiste dos seus sonhos para ajudar os outros e, próximo aos 40 anos, pensa em suicídio na véspera de Natal. As ações de familiares e amigos provocam a intervenção do seu anjo da guarda, que mostra para George todas as vidas que ele mudou. Ao apresentar uma linha do tempo onde ele nunca existiu, o anjo da guarda revela como a vida da esposa de George e de toda a sua comunidade seria diferente sem ele. O filme mostra que sem a bondade de George, a cidade se tornaria um local decadente, ocupado por clubes de striptease, salões de festas, crimes e salões de coquetéis. Repare como é essa bondade que permite que a cidade se mantenha limpa de qualquer coisa que fuja dos valores tradicionalmente religiosos. O filme de Frank Capra, baseado no conto The Greatest Gift, tem uma clara mensagem cristã embutida, mesmo que não fale diretamente sobre qualquer religião. A Felicidade Não Se Compra se tornou um dos filmes mais amados pelo público americano e é uma tradição assisti-lo durante a temporada de Natal. Curiosamente, o filme teve um desempenho ruim nas bilheterias por conta da concorrência na época do lançamento, mas devido a um erro administrativo que colocou o filme em domínio público, A Felicidade Não Se Compra foi exibido livremente em qualquer lugar, sem obrigação legal de taxas de licenciamento ou royalties. Isso colaborou para o filme se tornar tão popular. Entretanto, a estrutura arquetípica dos filmes natalinos nem sempre começa na bondade, mas na ganância. Muitas das histórias começam com um personagem preocupado com o trabalho, focado em suas ambições profissionais e financeiras. Como o público precisa se relacionar com o protagonista, ele não pode ser excessivamente ganancioso, mesmo que sua prioridade seja a carreira e o dinheiro. Pense em todos os protagonistas viciados em trabalho que podemos encontrar nesses filmes. As jornadas dos personagens permitem que eles percebam que os relacionamentos construídos e cultivados com amigos, familiares e interesses amorosos são o que realmente importa. Essa descoberta abre caminho para a absolvição e a real felicidade.
O exemplo mais famoso e replicado é Um Conto de Natal, livro escrito por Charles Dickens em 1843. O livro, que foi escrito em menos de um mês, originalmente feito para pagar as dívidas do autor, vendeu mais de 6.000 cópias apenas em uma semana e se tornou um sucesso imediato. A trama acompanha 4 fantasmas que levam o protagonista egoísta em uma jornada de gratidão e generosidade. A história é fundamentalmente de conversão, transformando uma pessoa individualista em alguém que valoriza suas relações e entende a importância de dar e receber amor. A adaptação mais antiga de Um Conto de Natal a sobreviver é o curta-metragem Scrooge or Marley's Ghost, um drama mudo britânico de 1901, dirigido por Walter R. Booth. A única filmagem que sobreviveu ao tempo tem cerca de 3 minutos e 26 segundos de duração, e começa com alguém saindo do escritório do protagonista, na véspera de Natal, e termina com ele vendo o próprio túmulo. Histórias natalinas nos apresentam personagens que têm suas prioridades reorganizadas pelo espírito do Natal. Independente da época festiva ser propícia para esse pensamento, a atitude em relação ao sucesso e ganho material é transformada para sempre. Assim como em A Felicidade Não Se Compra, o típico filme de Natal termina com os personagens se abraçando, gratos pelo tempo que passaram juntos. Mesmo que não exista nada exclusivamente cristão em histórias contemporâneas de Natal, elas ecoam as principais temáticas protestantes. O que realmente importa não pode ser conquistado, que as pessoas precisam de conversão para entenderem a importância de quem as rodeiam. Esse despertar é resultado de um tipo de milagre, uma interrupção que pode ser ou não sobrenatural no status quo. Parte importante do arquétipo dos filmes natalinos é oferecer para os espectadores um mundo fictício, onde somos capazes de superar nossos medos e encarar nossos desejos sociais mais profundos. As histórias podem oferecer consolo, reafirmação e, às vezes, até coragem para lidarmos com situações difíceis. É essa esperança de que tudo pode dar certo no final que mantém a popularidade dos filmes natalinos. Em filmes como Tudo em Família, lançado em 2005 e dirigido por Thomas Bezucha, os confrontos familiares retratados são bastante comuns e mostram aos espectadores que tudo pode ser resolvido e todos podem passar por um processo de cura pessoal e coletiva. Com a transformação do Natal em um feriado materialista, os enredos contemporâneos começaram a explorar histórias focadas no consumo sem limites da sociedade. Filmes como a comédia infantil Um Herói de Brinquedo, lançado em 1996, giram em torno da ideia de que o verdadeiro significado não está no consumismo desenfreado, mas na boa vontade e no amor familiar. Na comédia de fantasia O Grinch, lançado em 2000, as pessoas compartilham um espírito de coletividade, mesmo quando o protagonista rabugento rouba seus presentes. O antropólogo Bob Alexander explica que os rituais transformam a vida cotidiana das pessoas. Assistir filmes natalinos na época do Natal é um ritual, especialmente quando os espectadores veem alguma parte de suas próprias vidas na tela. Nesse ritual cinematográfico, a força está no poder da família, o significado de pertencimento afetivo e na reconciliação. A persistente discussão sobre Duro de Matar ser ou não um filme natalino existe porque a definição sobre o que é um filme de Natal é defendida de formas diferentes. Para alguns puristas, os filmes natalinos devem focar predominantemente na alegria, no amor e na nostalgia da época. Entretanto, muitos filmes ampliaram essa visão ao abordar solidão, cinismo e disfunção familiar, por exemplo. Como resultado, há muito tempo existe espaço para todas essas temáticas, que são exploradas em diferentes gêneros. O elemento mais importante dos filmes já citados é o uso significativo do Natal em suas histórias. Uma vez que o Natal pode instantaneamente dar significado a tantos pontos do espectro emocional, o tom geral do filme da época pode ser cômico, dramático, satírico ou romântico, ou um pouco de cada um desses gêneros. A história de Duro de Matar ainda funcionaria se fosse ambientada em uma noite diferente, sem um elemento festivo, mas ressoaria diferente para o público. O Natal intensifica nossa reação aos problemas dessa família, mesmo embrulhado em um filme de ação sobre um homem que derrota sozinho um grupo de terroristas.
O enredo dramático familiar, as músicas, a ambientação e as referências visuais do filme entregam todos os tropos natalinos reconhecíveis. O filme, dirigido por John McTiernan, lançado em 1988, apresenta a história de um homem que prioriza o trabalho em detrimento da família. Uma série de circunstâncias o coloca para questionar as próprias escolhas e aprender uma lição sobre arrependimento. Através de todas as provações mortais, ele percebe o quanto a família é importante e reconhece os próprios erros. Outro clássico que também apresenta uma história sobre arrependimento e crescimento é Esqueceram de Mim, lançado em 1990. O filme, escrito por John Hughes e dirigido por Chris Columbus, nos mostra uma família conflituosa que aprende o significado de união quando um dos filhos é esquecido em casa. Não existe um gênero distinto de filmes natalinos, existem elementos emocionais e narrativos que classificam as histórias nessa temporada. Diversas histórias não são apenas ambientadas no feriado, mas também se preocupam em explorar o Natal com implicações significativas para os personagens e o enredo. Esse é o caso de filmes com o Papai Noel, como Um Duende em Nova York, de 2003. Em outros casos, filmes ambientados na época do Natal não exploram necessariamente a importância do feriado, mas têm um pano de fundo contextual, como Carol, por exemplo. O drama dirigido por Todd Haynes em 2015 não explora o Natal, mas começa ambientado no período. As produções cinematográficas de Natal, especialmente as hollywoodianas, constroem o Natal em uma realidade alternativa, que despertam emoções positivas nos espectadores enquanto os divertem. Mesmo os filmes com histórias mais sofridas necessitam de uma conclusão positiva, que fazem com que a gente, o público, sinta que tudo pode ser possível e comece um novo ciclo de esperança. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!